Bem-vindo ao Mais CQ Investimento com Cláudio Queiroz. Quer montar uma carteirinha começando agora aí com R$ 1.000, com baixo risco? Lógico, com alguma volatilidade para você poder capturar alguma coisa mais para frente? Vem aqui, fica aqui comigo, vem! Então antes de tudo, se você tem R$ 1.000 aí, tem algumas ações que pode estar te gerando um certo dividendo e trazendo uma performance para você. Começar por seu filho, para sua esposa ou para você mesmo, sempre dá uma olhadinha aí, pega o conceito. Isso aqui não é uma recomendação. Isso aqui eu mostro sempre o conceito de busca e quais os indicadores que eu uso para você poder capturando. Lembre-se que o melhor ativo é aquele que acomoda dentro na sua razão para você estar vendo. Então vamos montar lá uma carteirinha aqui, vou colocar aí na tela. Por enquanto, com essa carteirinha, nós vamos colocar um pouquinho de ações e um pouquinho de fundos imobiliários. Se nós olharmos então, como é que eu filtro então um fundo imobiliário? Eu fui lá no Status Invest. O meu desejo é pegar um dividend yield de no mínimo 10,5 e aí põe aí no máximo 20 e um P dividido pelo VP de 0 até no máximo 2,05 e com um patrimônio acima de 1 bi, que aí é um fundo grande que eu me sinto um pouco mais confortável. Lembre-se que o P dividido pelo VP é o preço dividido pelo valor da cota patrimonial, onde ele vai mostrar se esse fundo está caro ou barato. Lógico, com o fundo imobiliário você não olha só esses indicadores, você tem que olhar o inquilino, se for de papel, tipo de papel, qual é o risco lá dos CRIs. Então tu tem que fazer uma análise maior. No meu canal eu venho ensinando, tem vídeo ensinando como você escolhe um fundo imobiliário, mas aqui é só esse primeiro filtro. Com esse filtro eu consigo visualizar 10 fundos. E 10 fundos eu fui lá logo, quem é que está mais descontado? O HCTR11, nesse momento ele está com 0,94, aí depois os outros ele vem acima de 1. Então o 0,94, que porventura ele vem com excelente dividendo, o dividend yield dos últimos 12 meses foi 16,79. Então ele é um fundão com aquelas nossas características que nós temos. Sendo que o último rendimento dele foi de 1,54, 17%, foi distribuído 1,77 de reais. Se nós elevarmos essa taxa de rendimento em percentual para 12 meses para frente, ele dá 20,15%. Então, tem uma expectativa muito grande, se ele conservar com esses dividendos, esse retorno grande. Se você olhar agora, a performance que ele está em desde 2019, a 2020 o quanto foi, 2021 ele distribuiu mais ainda, e 2022 praticamente ele já foi metade já de 2021. Então ele vem distribuindo bons dividendos. Então pumba, nosso primeiro, colocar aqui na hierarquia o HCTR, fundo imobiliário aqui, que bonitinho. Muito bem, vamos então pular um pouquinho para as ações. Nesse mundo de ações nós temos uma porrada de setores que nós temos que visualizar. Então eu fui lá e pincelei um setor de energia elétrica, que é um setor que também te dá de dividendos. Ele traz uma certa estabilidade, porque ele não tem uma volatilidade muito alta, que você pode compor na sua carteira esse setor de elétrica para poder ajudar nesses dividendos, para que você possa reinvestir esses dividendos na sua carteira. E aí você entrar nos juros compostos, que é a bola de neve, onde vai te auxiliar você aí a ganhar muito mais dinheiro. E aí eu peguei aqui 3 comparativos, coloquei a EDP, coloquei a Taesa e coloquei a Engie. Fazendo os 3 comparativos pelos Status Invest, pelos todos os indicadores que ele mostra de valuation, endividamento e etc., a ENBR3 é a melhor, a EDP. Hoje ela está custando, no dia que eu estou gravando isso, R$ 20,50. Está trazendo um dividend yield de 10,17, melhor que as outras duas. Tem um P dividido pelo lucro, que é o preço dividido pelo lucro, 5,43. Lembrando que quanto menor esse indicador, melhor. Ele tem um P dividido pelo VP
de 1,03, então ele está mais barato olhando só por esses indicadores das outras duas. Então eu fui lá e vamos capturar ele. Aí eu olhei o tamanho do patrimônio líquido dele. Ele tem 11 bi 555 milhões de patrimônio, um valor de mercado de 11.913 bilhões. Uma dívida líquida controlada, tem uma disponibilidade de caixa, então a EDP Energias do Brasil é um segundo ativo que entra na nossa carteira. Olha só como é que está ficando aí bonitinho. Aí eu olhei também alguns outros setores, menos arriscados e pumba, fui lá, pincelei o setor financeiro. Aí o setor financeiro só fui para bancão, para não ter susto, que você está começando agora, você não pode ter qualquer susto ou uma volatilidade muito grande. Então eu coloquei um banco estatal aí, que é o Banco do Brasil, Banco Bradesco e o Itaú. Aí, olhando, são 3 bancos consolidados. Olhei então, primeiro, dividend yield. Pô, quem distribui mais nesse caso? Banco do Brasil, 9,43 nos últimos 12 meses. Ah, tá bom, então eu fui ver quem é que está mais descontado. P dividido pelo VP, Banco do Brasil, 0,63 comparado a Itaú e Bradesco. Então mesmo com o risco político que todo mundo faz, é um banco que tem mais de 100 anos, ele tem a receita dele é muito grande no agronegócio, pode ter influência? Pode, mas historicamente nós olhamos, é um banco para se manter na carteira. Num longo prazo ele tem um bom pagamento de dividendos também que vai te auxiliar a colocar. É um banco que tem um valor de mercado de 93,011 bilhões, então ele é bem consolidado sim. Então, olhando aí na nossa hierarquia ficou ações, EDP Brasil e Banco do Brasil. E com esses R$1.000 ainda que nós vamos estar colocando lá, e eu vou te mostrar no final quantas cotas ou quantas ações nós teríamos que estar comprando para estar comprando isso, eu ainda escolhi mais um setor que pode estar trazendo para você uma certa volatilidade, mas também com esse problema todo que nós estamos passando agora aí no mundo, com guerra, a economia está encolhida, eles estão cada dia encolhendo mais porque os juros estão aumentando, eles estão tirando dinheiro do mercado, isso uma hora ele vai começar a voltar. Parou a guerra, vai ter consumo do quê? De commodities também, com certeza. China voltando também tem commodities. Então, eu fui lá, pincelei setor de mineração. E aí eu coloquei, então, algumas que têm uma correlação direta ou indiretamente. Coloquei Vale, CSN e a Gerdau. Coloquei todos os indicadores pelos status invest, com todos os indicadores deles lá de valuation, eficiência, rentabilidade, endividamento, etc. Ficaria com a Vale. Mas aí eu dei uma pincelada quem estaria mais distribuindo mais dividendo, o preço, se ele está muito caro ou não, no sentido só dos indicadores, que são empresas boas, com potencial grande de retorno de economia. Então, se nós olharmos o dividend yield da CSN, ele distribuiu 21,17%. Um P dividido pelo VP está de 1,54%. Quem estaria mais descontado é a Gerdau. Mas aí eu olhei um outro indicador nesse momento, que é um indicador de endividamento. Nesse momento dessa carteira, eu não queria uma empresa que fosse endividada. Então eu fui lá e CSN ele está lá, ó, com a dívida líquida dividido pelo EBIT, ele está com menos 0,28. Então, isso quer dizer que ele tem caixa, ele está consolidado, ele tá bem. Se olhar a liquidez corrente, lógico, como ele quase não tem dívida, né? Como ele tem caixa para poder suprir, ele paga mais as despesas. Para cada R$1 sobra R$1,73 ainda para ele poder estar pagando dívida. Então, nesse caso, eu preferi escolher então a CSN, que o valor do mercado dela está 22 bilhões 709, tem uma dívida líquida negativa, que é o que eu falei para vocês. Isso quer dizer que ela tem muito caixa, todo o caixa dela paga a dívida e sobra. Ela tem de caixa 6,5 bi e aí gerando uma dívida líquida de 2,255 bi. Então, está nadando de braçada, tem caixa suficiente ainda, pelo menos por um grande momento aí para estar suprindo toda a demanda. Então, como é que ficou a nossa carteirinha aqui inicial para que vocês possam
colocar o pezinho e começar a nadar com a valorização delas e o dividendo delas também, que é que eu falei. Com esse dividendos é que nós fazemos uma troca. Não coloquei nenhuma pitada aqui, nenhum ETF, ou mesmo ligado em criptomoedas, ou mesmo ligado na bolsa. Renda fixa é importante, tá? Caixa aqui eu também não coloquei. Caixa presume-se que hoje em dia o melhor momento para você estar pendurado com menos risco seria um Tesouro Selic. Então tem algumas outras coisas que valeria a pena de você estar visualizando. Mas nesse momento, para iniciar a nossa brincadeira, lembrando que isso aqui não é uma recomendação, são algumas ações que, ao meu ver, vai te dar assim uma expectativa de dividendos bom para que você possa começar a ter novas possibilidades de novos aportes ou comprar outras ações ou fundos imobiliários para gerar isso mensalmente para você. Como é que ficaria o peso disso? O HCTR, por exemplo, eu compraria 3 cotas, CSN compraria 35 ações, ENBR3 compraria 10 ações, BBAS3 10 ações, que é o Banco do Brasil. O peso de cada uma tem ali do lado, sendo que o maior peso está concentrado no fundo de papel, que é o que vai te trazer mais retorno de dividendos nesse momento mensais, 33%, seguido do Banco do Brasil, que ele está bem descontado também, com 32%, a CSN, querendo ou não, que vai trazer uma maior volatilidade na sua carteira, coloquei 14%, e a de energia, de parte elétrica, né? Coloquei 20% nesse momento. E aí o ideal é que você vá equilibrando esses pesos para que você não tome nenhum susto. E aqui está por setor. Lógico que valeria a pena você colocar um setor de proteína, que aí você apimentaria um pouco mais a situação. Mas no início eu acho importante você estar fazendo este aqui. Beleza? Se você não é inscrito no meu canal, inscreva, like e aí chumbe aí para todo mundo, hein? Mas isso aqui é investimento. Forte abraço. Vem!